também está aqui no nosso estúdio ele, uma simpatia, que é o Gabriel Nunes Dorrego, um jovem advogado que também está aqui com a gente, especializado em Direito das Famílias, porque ele é da Associação Piauiense de Advogados Civilistas, a APAC, e vai estar conversando com a gente para a gente entender um pouquinho mais os direitos jurídicos das mães, avós. Isso mesmo. Então se liga que Direitos e Deveres está no ar. Bom, gente, vamos agora falar desse assunto, né? Tem mãe que faz filho, porém quem cuida é a avó. Tem mãe que faz filho e diz, vou entregar para minha mãe que vai cuidar, e aí a mamãe acaba sendo a mãe de verdade, e ela é quem está cuidando dos teus filhos. Eu, inclusive, quero chamar a atenção de você, mulher. Quando a gente pensa em ser mãe, ou quando a gente não pensa em ser mãe, e quando a gente vai ser mãe, a gente tem que ter, no mínimo, responsabilidade e assumir aquela responsabilidade. Se a gente não assume e entrega para alguém, por exemplo, a avó, aí essa avó tem que ter direitos, né? Porque fazer filho é bom, é maravilhoso. Agora, assumir filho também deveria ser, né? E às vezes por necessidades, às vezes por falta de oportunidade ou por dificuldades, as avós acabam ficando com os filhos. Algumas se tornam verdadeiras mães e a responsabilidade fica todinha para elas. E aí a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Gabriel Nunes, que veio aqui bater um papo com a gente e abrir os olhos realmente dessas avós que estão aí como mamães, né? Sim, Vanusa, bom dia. Bom dia, minha querida. Primeiramente, queria agradecer a você, obrigada, e a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos. Eu e em meu nome na APAC, na Associação Piauiense dos Advogados Civilistas, a qual eu estou representando hoje, a gente ficou muito feliz com a escolha do tema, porque é um tema muito importante, é um tema, na verdade, que tem uma dimensão muito grande que eu acho que às vezes fica de escanteio, porque a gente sempre volta os olhos para as mães e tem a questão das avós, né? Principalmente nesse mês, né, que está se aproximando o mês das mães, o Dia das Mães, na verdade, as avós elas são mães 2 vezes, mas por algum infortúnio acaba que elas fazem esse papel duplamente em sua literalidade, né? E isso decorre de vários fatores. Às vezes a mãe morre, né? Ocasiona também, às vezes, a mãe ela perde o poder familiar, que aí é um pouco mais complicado. Então, eu gosto de dizer que no direito, a cada vez que a gente estuda isso, a gente estuda de uma maneira diferente, uma roupagem diferente, porque cada família é diferente, né? Vai chamando a atenção para várias situações. E vocês, como jovens advogados da APAC, vocês têm tido essa sensibilidade de ver a família num todo. É algo, gente, que tem me chamado bastante atenção na APAC, desde o dia que a gente começou a ter esses jovens advogados aqui no nosso programa. Eu sempre acreditei na juventude, sempre acreditei no ser humano. Eu sempre acho que o ser humano, quando ele quer, ele tem muito para oferecer. E os nossos jovens advogados, eles realmente estão com tudo. Eles estão indo bem mais além do que vocês possam imaginar. São jovens que vivem em família e que estão observando as dificuldades, porém também tendo aquele zelo muito especial com o lado psicológico dessas famílias. E é realmente a APAC uma associação que cuida da família. E você, como advogado tão jovem, vem com essa sensibilidade de ir bem mais a fundo. Sabemos que existem mães jovens, porém existem avós que estão tendo a responsabilidade de criar os filhos desses filhos, né? Destas filhas. E aí você entra com essa sensibilidade. Por exemplo, como é que fica para uma avó que assumiu essa criança e que a mãe praticamente entregou toda a responsabilidade para aquela avó? Como é que a área de direito vai atuar nesse momento? Vanusa, a área de direito, ela é um pouco complicada nesse sentido, porque quando a mãe ela coloca a avó, não basta apenas para o direito a intenção da avó de cuidar, Sim. Não basta que ela tenha o poderio econômico para cuidar, não tem que ter alguma coisa a mais, né? Tem que ficar comprovado que a mãe, ela ou abandonou a família, ou ocorreu a morte, no caso.
Então, a avó, ela tem essa responsabilidade, a gente entra com a ação de guarda, né? Eu confesso que para nós, familiaristas, é uma coisa assim um pouco complicada, porque os trâmites, né, dessa ação de guarda, eles são mais complicados. São mais dificultosos. São mais dificultosos. Né? A gente percebe que, por exemplo, para uma avó receber a pensão alimentícia, ela vai ter que ter realmente a guarda, ou, por exemplo, se a filha morreu, se o filho morreu, ela vai assumir aquela responsabilidade de ficar com aquela criança. Por exemplo, pode ser que nesse caso não seja tão difícil, pode ser. Mas caso a mãe tenha abandonado o filho, a filha deixou lá com a mãe, né? Deixou lá com os avós. Mas ela também não quer assumir que não é mais mãe daquele filho. Como é que essa avó vai ter direito a essa pensão? Vanusa, essa avó, depois da ação de guarda, tem todo esse trâmite. Claro que eu confesso que esse trâmite é necessário porque exigem várias consultas aos psicólogos, assistentes sociais, né, para que a gente veja se aquele cenário daquela avó é condizente para como posso dizer, um favorecimento do jovem, né, em ser inserido naquela nova família. Né? E depois que o juiz decreta legalmente que ela possui a guarda, aí sim entra a questão da questão alimentícia, né? Para poder auxiliar toda essa formação do jovem. Relacionado, por exemplo, à guarda compartilhada ou total, ela funciona da mesma forma? É um pouco diferente, porque na guarda compartilhada, na lei, o juiz ele autoriza, dependendo da situação, a guarda compartilhada, mas é muito importante, Vanusa, a gente frisar que os avós, quando eles assumem a guarda dos filhos, dos netos / filhos, eles acham muitas vezes que tem o poderio de toda a situação, que todas aquelas decisões que eles tomarem não passarão pelos pais, por exemplo. Quando a gente tem esse choque de interesses, aí a gente coloca a situação para o juiz e ele decreta uma pessoa que seja especializada que seja neutra, na verdade, porque, na verdade, Vanusa, o que mais prevalece é o interesse do menor. A gente tem sempre que olhar para o interesse do menor, o que fica melhor para ele, para o desenvolvimento dele, né? Isso é muito bom. Agora, sim, vale lembrar também que quando uma avó passa a cuidar desse filho, pode acontecer também a responsabilidade da filha ou dos filhos também, juntamente com essa avó, procurar a própria justiça, né? Olha, eu não tenho condições, mas eu queria de uma forma respeitosa, cuidadosa, amigável, passar, então, esses cuidados para minha mãe. Como eu posso ajudar? Né? Qual é a minha responsabilidade como filho, já que minha mãe é quem está cuidando diretamente do meu filho ou da minha filha, é ela, eu vou viajar, eu vou para outro estado, não tenho condições realmente de cuidar, eu queria poder dar essa qualidade de vida para minha mãe, de que forma que eu posso ajudar? Aí, de uma certa forma, esse interesse de ambos, porque acaba sendo algo familiar, pode ajudar ainda mais na questão da justiça poder aliviar um pouco mais essa responsabilidade? Sim, Vanusa, com certeza. Quando os familiaristas gostam muito de falar desse assunto, porque quando é amigável, a gente agradece muito porque basta essa conjugação de vontades e a gente leva ao Poder Judiciário para poder ter toda essa ornamentação, para poder favorecer essa divisão de tarefas, né? E com certeza assunção de obrigações, né? Mas quando ela não é tão amigável assim, aí é que ocorre algumas decorrências judiciais que precisa o juiz ter esse maior tempo para poder avaliar a situação. Para chamar a atenção daquela avó que está em casa hoje, que sente-se com total responsabilidade, muitas vezes pode estar passando até dificuldade, ou até mesmo para um filho que queira mais informações sobre o assunto, pode entrar em contato com vocês, né? Pode entrar em contato com a gente, a APAC, fique à vontade, nós seremos muito receptivos, como sempre. É só encontrar lá no Instagram, APAC, APAC, na verdade, e estamos à inteira disposição, a nossa função é essa, né, na sociedade, e estamos aí.
Tá certo, é para ajudar na qualidade de vida da sociedade e da família, não é isso? Na família. Isso mesmo. A gente quer agradecer então ao Gabriel Nunes Dorrego, advogado especializado, na verdade, em direito das famílias, que faz parte da Associação Piauiense de Advogados Civilistas, APAC. Esses jovens, super jovens advogados estão fazendo a diferença e têm ajudado muitas famílias. Muito obrigada a você. Obrigada. Continue a você, aqui com a gente. Vanusa, tá bom? Direitos e Deveres volta na próxima semana.